Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, a partir das 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidada a artista plástica Lúcia Lira, que estará abrindo a exposição Conversa da Terra no próximo dia 15 de outubro, na Sala de Cultura Leila Diniz, na imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro. Exposição bastante aguardada. Boa tarde, Lúcia Lira. É uma satisfação, uma alegria tê-la aqui em nosso programa. Boa tarde, agradeço a oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui nesse lugar também, participando dessa conversa que nós vamos ter. Lúcia Lira é natural de Teresópolis, Rio de Janeiro, né? Reside em Niterói, onde atua nas áreas de artes visuais e como docente do nível superior. Trabalha principalmente com as técnicas de pintura acrílica, aquarela e giz pastel. A maior parte de sua produção em arte se concentra em pinturas sobre tela. Lúcia Lira é graduada em Artes Plásticas pela Escola de Belas Artes, UFRJ. Atuou como arte educadora na rede estadual Rio de Janeiro de 1987 a 2011. É docente do ensino superior na Universo desde 1998. No curso de Educação Artística, foi responsável pelos projetos comunitários, diversas disciplinas, atuando como gestora desse curso. É docente no curso de Design de Moda da Universo e promove exposições sobre moda conceitual, participando também de outros eventos. Vamos iniciar a série de entrevistas com a nossa querida Lúcia. Lúcia, gostaria primeiramente que você falasse um pouco de sua formação e de como se deu a sua retomada com a arte. Como o senhor mesmo já abordou, eu tive um contato com a arte desde sempre. Convivi com ambientes de trabalho, de produção de arte, desde o ensino médio, onde eu participei no Centro Educacional de todos os ateliês de arte, em todas as modalidades. E ingressando na universidade, eu me formei em licenciada, né, em Educação Artística, atuando também no ensino médio e ensino superior. Agora, após um tempo, né, de dedicação a essa carreira profissional docente, eu retomo meus trabalhos como artista plástica, algo que eu precisei deixar por algum tempo, mas estou agora voltada para esse momento, né, meu, que é uma coisa muito forte, que eu deixei passar, mas que eu faço questão de retomá-lo. É verdade. Interessante a colocação. Parece que a sua memória de infância teve um papel importante, né, Lúcia, para a investigação dessas obras. Poderia nos dizer como se deu essa ligação? Isso é uma coisa muito interessante, porque eu vivi a minha primeira infância na cidade de Itaocara. Nasci em Teresópolis, mas vivi até os 5 anos. Fui para lá muito jovem, devia ter 1 ano. E até os 5 anos, ou quase 6, eu vivi na fazenda de Itaocara, onde meu pai, que era engenheiro agrônomo, administrava. E lá, eu e meus irmãos tínhamos um contato direto com a natureza. Experimentando, brincando com a terra, andando descalço e vivendo no meio das plantações. Havia horta, um pomar maravilhoso, um jardim muito bonito, muito bem cuidado. Então, nossa brincadeira era uma brincadeira maravilhosa de brincar com a terra, de riscar no chão, pegar aqueles vegetais, aqueles ramos e riscar pelo chão, né? E aí eu tive agora, nesse momento, essa necessidade de retomar essas experiências da infância. E
percorri esse caminho através de uma experiência que eu fiz no Campo de São Bento, onde tem um vídeo até gravado sobre isso, onde eu risco a terra, onde eu caminho sobre o Campo de São Bento, onde eu também trabalho com os elementos da terra, que são as plantas, os vegetais, tendo sempre o cuidado, como meu pai também me lembrava sempre, de não tirar a planta viva, de não tirar a flor ainda no pé, mas que trabalhar. Falei, vocês podem brincar, mas tirem o que estiver descartado, é suficiente. E aí eu achei isso assim tão legal, eu falei, gente, poxa, naquela época nós já tínhamos esse pensamento de cuidar, de preservar a natureza. Então eu retomei esse trabalho e eu estou tendo assim uma experiência muito boa, muito gratificante com esse lidar, né, e representar de diferentes maneiras, em diferentes linguagens, essas experiências que eu tive na infância. Você falou no município de Itaocara, e lá eu conheci figuras importantes, inclusive o Toledo Pisa fez um belo trabalho sobre a história do município de Itaocara. Também terra do nosso intelectual, dos mais respeitados aqui na cidade, natural de Itaocara, que foi o Alaor Eduardo Cizinho. Muito amigo da minha família. Era uma figura realmente notável e nos levou, inclusive, a Itaocara, né? E guardo belíssimas recordações desse município. Muito, muito encantadora. Parabéns, Lúcia. Obrigada. Qual o significado do elemento terra no seu trabalho, Lúcia? Olha, para mim, esse elemento que inicialmente, na minha infância, foi uma coisa intuitiva, uma brincadeira, ele se tornou um elemento mais forte e tem uma relação direta com o significado de uma terra que gera, uma terra que é capaz de oferecer a todos os elementos para que nós possamos viver aqui nesse espaço. Nós vivemos no planeta Terra, que é essa terra-mãe generosa que nos dá as sementes, os frutos, tiramos dela os nossos sustentos. Então a Terra tem esse significado praticamente cósmico, de transformar, de renascimento, fazer, gerar, nascer e renascer todos os elementos que ali estão nela. E de uma forma positiva, eu vejo isso de uma forma positiva. Por quê? Se você trabalha de uma forma positiva, fazendo gerar, você terá frutos. Mas se você maltratar, aí a coisa será justamente o contrário, né? E eu vejo de uma forma sempre, eu tenho essa visão e transformo isso para minhas obras, essa positividade que a Terra tem e nos oferece gratuitamente, está aí a disponibilidade. Perfeito, Lúcia. Como se dá o seu processo de criação, né? O momento de maturação de suas ideias? Olha, é uma coisa internalizada, é um processo que vai desde o próprio significado do trabalho, que é a geração, né? Esse processo de transformação, nascer, viver e morrer, como uma coisa natural, uma transformação natural, porque o morrer na Terra, num espaço de vida da Terra, é também viver e renascer, porque a nossa Terra germina sempre. Os vegetais estão ali, eu vejo disso de uma forma muito orgânica, né? Eles dão novas vidas. Um fruto que cai, ele gera com a sua semente uma nova planta. Então, eu vejo de uma forma transformadora e de geração, né? De novas vidas. Bem colocada. Há uma persistência de círculos, pontos e espirais que parecem remeter à noção de fertilidade. Poderia explicar melhor essa relação, Lúcia? Olha, o círculo, partindo da ideia de que a Terra é um círculo, e o círculo é um elemento perfeito, né? O círculo é um elemento onde não há fuga para ele. Eu entendo esse elemento como um elemento de geração. Tudo que remete ao círculo também tem essa ideia de gerar. E gerar
transcende ao círculo. Então, na medida que nós temos uma semente ou temos uma bolha d'água, essa bolha ela se transforma em espirais, né? ela se expande. E eu vejo essas espirais como uma expansão do próprio círculo que vai gerar outras vidas, outras possibilidades. É uma coisa que não tem um fim. O fim é o próprio início. Então, uma coisa gera outra, né? Então, eu vejo nesses pontos, que poderíamos imaginar também o ponto como o início de um círculo, e aí temos o círculo, que é a forma maior, né, de geração através de um ponto, e em desdobramento teríamos a espiral, que é a própria vida, né? O cosmos é uma espiral, né? Então, para mim, essa representação tem esse sentido. Perfeito, bem colocada. E como é que entra a cor no seu trabalho, Lúcia? A cor é uma relação muito forte. Acho até que é muito expressiva, né? Porque eu trabalho muitas vezes com complementares. E o que é isso? É o contraste natural entre uma cor e a necessidade visual de outra. Então, se eu tenho um vermelho, a minha visão necessita do seu contraponto, verde. Então, essa cor, ela vai sendo trabalhada de uma maneira a, algumas vezes, se tornar complementar, em contrastes, e outras vezes se harmonizar em muitos verdes, como vida, transmitindo vida. Então, eu acho que esse meu contato com a cor vai estar relacionado a essa coisa da vida, da geração, da fertilidade, de transformar cores em elementos, ora abstratos e ora com alguma significação mais próxima, que seria esses elementos com quais eu abro a conversa da Terra, né? Que são esses elementos vivos, de tipo sementes, né? O que é uma semente? Uma semente é uma coisa que gera outra. Perfeito. Então, né, a própria cor estaria associada a esses elementos de renascimento, de renovação. É assim que eu consigo interessante perceber. Esse contato com a cor que você colocou. Bem interessante. Eu sinto como se uma coisa gerasse outra. Ao terminar um trabalho, na mesma ideia, é como se aquele trabalho fosse uma semente para um novo. Eu já estou pensando em outro. Falei, poxa, isso daqui pode me dar uma outra forma, né? Então, eles vão surgindo de pontos, de elementos formais, ora abstratos, ora mais expressivos, configurados em algum elemento, como sementes, frutos. Assim, eles vão se trabalhando. Horas eles são geometrizados. Perfeito. Interessante. Lúcia, fale um pouco mais sobre a experiência sensorial que você explora aqui nesta exposição. Essa experiência vai remeter a memórias. São memórias que ficam, eu acho que nós carregamos a nossa própria memória. E essa experiência sensorial de estar lidando, né, como eu vivenciei esse espaço de terra que eu vivi a minha infância, eu acho que é um dos momentos mais férteis, a memória da primeira infância, né? Vivi em espaços muito férteis de natureza, de sementes e tudo mais. Então, essa questão da memória, de estar remetendo a esses elementos, me encaminha para uma questão de geração de novas ideias. Não sei se eu consegui atender a sua pergunta. Não é? A geração. Então, uma coisa que eu sempre persigo no meu trabalho é que uma ideia gera outra, que uma ideia encaminha-se para outra. Então, ao terminar um trabalho, aquele próprio desenvolvimento do trabalho vai me encaminhando a uma nova ideia, algo que pode
como fertilizar novas produções, novas criações. Aí eu entendo assim. Bem colocado. Obrigada. Como é que você espera, Lúcia, o espectador receba essa exposição Conversa da Terra, né? Vamos aqui até apresentar ao telespectador, né, a exposição de artes plásticas Conversa da Terra, de Lúcia Lira, que será inaugurada a exposição no dia 15 de outubro, dia 15, a partir das 18 horas. 18 horas. Então, todos estão convidados a conhecer, né, a Conversa da Terra da nossa querida Lúcia Lira, que estará expondo, abrindo a exposição no próximo dia 15, na Sala de Cultura Leila Diniz. Como é que você espera o espectador? Como é que você... Como é que você acha que o espectador receba essa Conversa da Terra? Partindo do próprio palavra que eu coloquei, que é uma conversa, a minha expectativa é que haja um diálogo entre o observador, né, e que ele possa se interagir, contribuindo com as suas percepções, as suas sensações também, que cada um de nós carrega uma carga emocional sobre as suas experiências vividas. Como esse é um trabalho que vai remeter a essas experiências que eu vivi, eu acredito que vai haver essa troca entre o espectador, né? Porque eu acho que o espectador é um participante também. Ele está ali interagindo. Nós não somos mais espectadores passivos. Nós interagimos com o ambiente. Então, eu espero que ele se encontre, não digo em todos os trabalhos, mas que se encontre em alguns elementos, porque nada mais próximo do homem do que o seu próprio elemento da natureza. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, embora a gente viva numa cidade cercada de casulos de cimento, de prédios, vivamos praticamente a nossa Niterói está aqui cercada de prédios, mas nós temos, todos nós, uma experiência vivida em contato com essa terra, esse elemento natural. Então, eu espero que cada um possa encontrar, tanto no espaço quanto em si mesmo, digamos assim, a identificação, né, com os elementos que serão ali expostos e provocados, né, uma provocação do olhar também. Todos nós sabemos aqui na cidade que a Sala de Cultura Leila Diniz é um dos pontos mais importantes, espaços da cultura em nossa cidade. Como é que você se sente em expor nessa tão importante sala da imprensa oficial, que é coordenada, inclusive, pela nossa querida Renata Palmier, né? Uma figura de grande... Como é que você se sente em expor na Sala Leila Diniz? Olha, eu recebi esse convite com muita alegria e com muita satisfação. Foi uma coisa assim que aconteceu para mim no momento onde eu estou com o meu trabalho, com uma produção grande, né? Eu digo assim, até conversando com a terra, um trabalho quase praticamente fértil de produção. Eu tenho esses trabalhos que eu selecionei, né, para essa conversa que a gente vai estabelecer nesse espaço. E também eu acredito que as pessoas vão se encontrar com o tema que vai ser tratado, né? Então, eu não sei se eu já fugi da conversa. Não, perfeito, não. Mas eu acho que estabelecer esse contato na sala de cultura, que vem a ser um espaço gratificante, né, pelo convite que eu recebi, e estar lá, né, podendo estabelecer um contato maior entre o meu trabalho e as pessoas que estão frequentando. Eu encontrei nesse espaço um espaço de muita aceitação, de muito acolhimento, né, de uma interação muito grande. Eu considero
a sala Leila Diniz, um convite para um trabalho de muitas pessoas, né, que possa... Então eu tive esse momento de acolhimento e eu fiquei muito feliz e espero dar conta, né, do trabalho. Sem dúvida, um dos mais belos espaços que nós temos aqui em nossa muito cidade. Bem cuidado. Muito bem cuidado. Assim, oferece à pessoa que está ali apresentando seu trabalho condições de mostrar vários, digamos assim, aspectos, né, da sua produção. Tem as telas de exposição, tem o espaço de interação com outras pessoas que são convidadas. Eu fiquei encantada com a Sala Leila Diniz. E esse espaço de Niterói realmente vale a pena ser mais e mais divulgado. E foi palco, a Sala Leila Diniz, lá estive presente em várias ocasiões, né? Foi palco de inúmeros e belíssimos eventos que lá ocorreram. Eu acredito que sim. Fiquei muito feliz pelo convite, né? Adorei o convite, imagina. Ô, Lúcia, me diga uma coisa, aproximadamente quantas telas serão apresentadas ao público? Em torno de 20 telas. Em torno de 20 telas. E vai ter também uma instalação com relacionada a esses elementos que conversam, que seriam, eu botei conversa da Terra porque para mim esse elemento que abre e qual eu coloquei a capa da exposição, como se fossem entes que conversam entre si. São diálogos que a gente estabelece com o espaço que nós vivemos. Nós vivemos nesse planeta Terra e é com ele que nós temos que conversar, estabelecer essa conversa franca, de estarmos interagindo com os seus elementos. Então, eu entendi dessa maneira, né? O que é o agora e a liberdade para você? Olha, agora é uma alegria muito grande de poder vivenciar o momento presente. Eu gosto muito de vivenciar o momento presente, de estar participando das coisas que estão acontecendo. E nós estamos vendo, em relação a essa conversa da Terra, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, que o nosso ambiente de convívio da nossa cidade, entre outros espaços também, ele vem sendo destruído pelo próprio homem. Então, conversar com a Terra, eu acho que é assim, chegar perto do ouvido e dizer, vamos sentar aqui, vamos conversar, quem sabe a gente pode melhorar essa conversa e podemos cuidar mais desse nosso planeta que está tão abandonado, né? E chamar a uma proximidade para as pessoas fruírem, né? Os elementos que estarão ali sendo colocados. É uma provocação também, né? Verdade. É uma provocação. Lúcia, que questões de nosso tempo você poderia ressaltar nas suas obras? Olha, as questões do nosso tempo que eu vejo são questões em alguns trabalhos eu coloco até através da cor, eu tento transferir isso para que o homem descuida do seu próprio espaço. Ele descuida. Ele passa e nem sequer olha ao redor. Quanto mais pegar e acolher algo que está caído ou tirar do lugar algo que está ali, digamos, jogado como um plástico em cima de uma vegetação, ele está destruindo, ele está tirando o oxigênio daquela planta. Então, eu acredito que esse diálogo que a gente precisa ter com os elementos naturais é uma coisa muito importante e que todos nós deveríamos cuidar mais ainda e mais, cada vez, de estabelecer esse diálogo próximo com esses elementos. Não sei se eu estou fugindo da pergunta. Não, está certo. E que esse diálogo possa ser íntimo, que, na verdade, é nosso, nos foi dado aqui. Nós somos participantes e coparticipantes desse ambiente. Então, eu acho que deveríamos celebrar e nos colocar sempre como cuidadores e
se cuidamos, nós podemos também aproveitar, digamos, no sentido de sorver esse suco maravilhoso, que é digamos assim, a retribuição que a terra pode nos dar. Se nós cuidamos, nós somos retribuídos, né? Então, alguns elementos que eu trabalho têm essa ligação de mostrar a fertilidade, de mostrar a natureza, não de uma forma de retrato fiel, não é essa a intenção, mas de provocação mesmo. Lúcia, até que dia ficará a exposição Conversa da Terra na Sala Leila Diniz? Olha, ela vai ficar até o dia 14 de novembro. Vai abrir no dia 15 de outubro agora, vai abrir no dia 15 de outubro agora e vai ficar até 14 de novembro. 14 de novembro, aberto ao público, né? Aberto ao público, será um prazer receber. De 10 às 17 horas. Isso. Perfeito. Bom, considerações finais, Lúcia? Bem, primeiro agradecer muito pela oportunidade de ser recebida pela nossa querida, me falhou o nome. TV Canal 17. A TV Canal. Então, receber aqui por vocês para estabelecer essa conversa, esse diálogo com o meu trabalho e estar nesse importante espaço, né, de divulgação e de, digamos assim, de demonstração das coisas que nós temos na nossa cidade também. Acho que valoriza cada vez mais a nossa cidade como um espaço de cultura. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui contigo, conversando, e sua gentileza de me receber e das suas palavras de estar aqui. Eu espero que a gente tenha tido um diálogo bacana, né? Eu gostei E muito. que a nossa conversa com a Terra possa acontecer também, esperando todos nesse dia da abertura do nosso evento. Então, todos convidados para a abertura da exposição Conversa da Terra, na Sala Leila Diniz, no próximo dia 15 de outubro, né? A partir das 18 horas. Então, todos lá para aplaudir a nossa Lúcia Lira. Agradeço muito por essa oportunidade. Muito obrigada, foi muito gentil. A Lúcia já participou de diversas exposições, né? E em vários locais e sempre com grande sucesso. Obrigada. Como notícias, poderia falar a respeito do Giro Cultural que ocorrerá no próximo sábado, dia 11, que terá início na Livraria Ideal, no Calçadão da Cultura, com o lançamento, com a manhã de autógrafos do livro Lindamar, a menina que virava peixinho, e Gabriel, o peixinho preocupado, da acadêmica Edel Costa, que é membro da Academia Niteroense de Letras, autora de diversas obras e sempre com sucesso. As suas obras sempre tiveram grande aceitação pelo público, pelo meio cultural de nossa cidade. E na Sala Leila Diniz, às 12 horas, no sábado, teremos João e o Pé de Feijão, com Infocos, companhia de teatro, que é excelente companhia de teatro Infocos, sempre aplaudida, né, pelo público, muitos jovens lá comparecem. Então, sábado, a partir das 12 horas, na Sala Leila Diniz, João e o Pé de Feijão, da Infocos, companhia de teatro. A Sala Leila Diniz fica na rua Heitor Carrilho, número 81, no centro. Então, todos convidados para a exposição Conversa da Terra e também para o Giro Cultural no próximo sábado. Muito obrigado a todos. E o segundo bloco terá o comando. Despeço-me, né, agradecendo a presença da artista plástica Lúcia Lira em nosso programa. Eu que agradeço muito pela oportunidade. E aos nossos queridos telespectadores. Obrigada. O segundo bloco, o bloco de saúde e bem-estar, terá o comando de Bené Aparício, substituindo hoje a nossa querida psicóloga e acadêmica Elizabeth do Vale, que estará na Sala Carlos Couto, lançando o seu novo livro. Muito obrigado a todos e até a próxima.
A disciplina de odontopediatria oferece aos estudantes de graduação em odontologia da UF um contato direto com os pacientes. Foi em torno de 1993, quando nós fizemos uma reestruturação na disciplina e dentro dessa reestruturação nós fizemos uma clínica de promoção, criamos uma clínica de promoção de saúde e criamos uma outra clínica onde nós temos todo o tratamento restaurador. Os alunos são orientados por professores com vasta experiência profissional. Esse projeto ele tem um objetivo bem amplo, que é primeiro inserir a família, tá, na atividade de cuidar da criança em todos os sentidos. Logicamente, por se tratar de odontopediatria, nós temos um enfoque maior na saúde bucal, mas o importante é que a família tenha essa consciência de não só a necessidade, mas que ela tem que participar, que a criança sozinha ela não é capaz de fazer certas atividades, a escovação, uso de fio dental e principalmente a escolha de alimentos, né, que a família tem que fazer esse gerenciamento. Assim, de uma forma lúdica e com a participação dos pais, as crianças recebem dicas sobre como se alimentar melhor e também aprendem hábitos de higiene importantes para evitar os problemas mais comuns. A cárie dentária, ela ainda é mundialmente, tá, a doença que mais afeta as crianças, né, e que ela não precisa acontecer. É uma doença que ela tem um impacto muito grande na qualidade de vida a partir do momento que a criança sente dor, que a criança às vezes tem, né, a sua estética comprometida, muitas vezes levando à perda do dente e gerando um outro problema que também é muito frequente, que é a maloclusão, né? Qualquer criança pode ser atendida nestas instalações e a relação médico-paciente é valorizada por ambas as partes. Quando eu me relaciono com o paciente, eu consigo aprender tanto com ele, tanto com os professores que têm aqui, tanto comigo. Porque cada vez que eu atendo um paciente diferente, eu vejo que cada um possui uma individualidade. Então, cada vez eu aprendo um pouco mais, além do que é ensinado aos professores. É uma questão assim, muito pessoal, assim, que eu gosto de trabalhar com o ser humano. Então, isso é bem importante, que aqui a gente não aprende assim, só a curar. A gente aprende a ver todo o lado social, todo o lado maternal também. A gente fica com carinho da criança, abraça, tira foto e, assim, pra gente é muito bom. Acho que bom para tratar a criança, de tanto que eu falei para minha filha trazer meus netos para tratar aqui também. Eu tenho 3, Sofia veio com 3 anos para cá, está com 5 anos. Ninguém pode achar ruim, né? É uma coisa gratuita, todo mundo tem que aproveitar, né? Tratar dos seus dentes, dos seus filhos, porque aqui é mil maravilhas. Ok, boa tarde. Estamos começando a segunda parte do programa do Grupo Mônaco, nosso caderno Saúde. E hoje estamos recebendo uma médica, nome difícil de falar, otorrinolaringologista, doutora Carla Monteiro Andrei Uolo. Doutora Carla, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada por ter vindo. Temos obrigada pelo muitas convite. dúvidas na sua especialidade, muitas dúvidas. Mas queria primeiro fazer a apresentação da doutora Carla. A doutora Carla é formada, além de medicina, ela tem especialização em otorrinolaringologia pela UFRJ e já está no ramo há quanto tempo, doutora Carla? Eu tenho quase 19 anos de formada. Ah, então melhor nós Quase pularmos 19 essa anos parte. em otorrino, É melhor nós pularmos essa parte, né? Essa parte, as mulheres não gostam muito de falar dessa coisa do tempo, né? Isso Mas aí. vamos falar então que você tem bastante experiência na sua área de otorrino. A minha área é uma área, eu escolhi porque abrange todas as idades, atendo de bebê, a gente atende de bebê até o idoso.
E hoje em dia, o que é a otorrinolaringologia? Avalia a parte do ouvido, da laringe e do nariz e dos seios paranasais. Então, vamos dizer que o nosso rosto, que a minha mãe disse que tem 7 buracos, eles ficam, para que eles funcionem bem, eles dependem um pouquinho da sua especialidade. Isso, é uma área muito procurada toda hora, porque a mudança climática está cada vez maior, então são inúmeros os casos de resfriados, de processo alérgico que aumenta cada vez mais, de problemas auditivos por causa da poluição sonora e de distúrbios da voz, que é uma área muito importante, porque atrapalha tanto o dia a dia na sua casa quanto a profissão. Acho que a profissão é fundamental. Entendi. Então, muitos professores hoje têm entrado em readaptação, se afastado da sala de aula por problema de voz. Locutores, cantores podem ter toda uma carreira finalizada por isso. E as crianças e os adolescentes estão, devido a cada vez mais a um estímulo auditivo, esses iPods altos, sem nenhum controle do ruído, a gente não tem ainda, ninguém sabe exatamente o quanto ele é exposto e isso pode dar repercussão na hora de ele simplesmente fazer uma audiometria numa admissão de um emprego. E eu já vi isso acontecer e o paciente, no caso o candidato, por causa de uma perda auditiva, não entra, ele não pode cursar. Então, nesse aspecto, eu posso perguntar para você, vou chamá-la de você, porque você é uma menina, que é responsabilidade dos pais terem um cuidado maior com o volume desses aparelhos auditivos, né, que os seus filhos, esses iPods, iPhone, enfim, no geral, qual o conselho que você daria para os pais? O mundo hoje todo está muito ruidoso, né? Então a gente já tem um controle de eletrodomésticos com essa preocupação deles não ultrapassarem qual é o decibel assim que a gente considera. Uma intensidade sonora muito prejudicial, digamos 80 decibéis. 80 decibéis diariamente, é como se você ficasse num hangar, no meio de uma rua movimentada. Isso todo dia vai causar algum transtorno auditivo. E é importante deixar bem claro que uma vez instalada a perda auditiva sensório-neural, aquela que atinge a cóclea e o nervo não volta ao normal. Tá bom? É irreversível. Então não adianta chegar no médico com a perda, com o zumbido, que é outro tema, né, polêmico e que quem não tem o zumbido vai ter, todos teremos um dia esse sintoma, mas aí é um outro assunto. Vamos falar daqui a pouquinho sobre o zumbido, com certeza. Então, para isso aí a gente tem que fazer o controle em casa com as crianças, um controle do ambiente de trabalho, que é exposto a ruído, tem toda uma legislação hoje para proteger o trabalhador, ele tem que usar abafador auditivo, tem que fazer audiometria de 6 meses. E uma vez já identificado uma perda, antes ele perceber isso no dia a dia, retirá-lo e deixá-lo ele sempre a índices de decibéis abaixo de 80, 60. Ele não pode mais se expor dessa maneira. Entendi. Bom, então, para os queridos telespectadores, a gente acabou de aprender que até os aparelhos eletrodomésticos, isso eu não sabia, existem estudos feitos para que eles tenham um grau de ruído X. Isso inclui tudo, máquina de lavar, geladeira, criança etc. também. Entendi. Existem brinquedos ruidosos. Além porque isso é o estresse, não para a criança, existe um impacto no órgão auditivo. E o estresse para os pais, que já chegam cansados do trabalho, além do barulho da criança, é o barulho de brinquedo. Então, são 2 fatores que Entendi. E isso faz bastante sentido, porque quando a nossa máquina de lavar começa a apresentar um barulho que a gente não está habituado, a gente diz, está na hora de chamar o doutor o especialista naquilo ali. E hoje existem algumas realmente bem silenciosas. Eu estou com uma atual lá em casa e você liga a máquina de lavar, ela fica funcionando a noite inteira, ela não causa ruído nenhum. Então, muito interessante. Então, a recomendação de otorrinolaringologista. Na hora de comprar o seu eletrodoméstico, se ele fizer menos barulho, ele vai te proporcionar uma qualidade de vida melhor. Isso.
né? Porque você vai precisar usá-lo durante muito tempo. Agora, doutora Carla, eu queria fazer uma pergunta para a senhora em relação à sinusite. Porque sinusite parece brincadeira, mas eu não conheço ninguém que não tenha tido uma crise de sinusite. E eu queria que a senhora discriminasse para a gente. Quando é que eu sei que eu tenho uma sinusite aguda ou quando eu me tornei um paciente crônico? Como é que eu consigo diferenciar e o que é sinusite? Então, vamos lá. Então, esse é assunto que domina os consultórios de otorrinos. A sinusite é inflamação, infecção dos seios paranasais. Então, a gente tem o nariz, quando só o nariz ele é acometido, a gente tem a rinite. Uma vez acometendo a inflamação dos seios paranasais, a gente tem a sinusite. Essa sinusite ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica. O que o paciente às vezes confunde é que quando ele tem um diagnóstico de sinusite, ele acha que ele vai ter sinusite o resto da vida. Não, 90% dos casos de sinusite aguda são complicação de um resfriado comum, de uma infecção viral. É o famoso, o doutor falou que eu estou com uma virose. E aí depois, mas não melhorou e virou sinusite. E aí da sinusite tem um tratamento específico. E ele vai ficar curado. Então, sinusite tem cura? Sinusite tem cura. Eu eternamente vou ficar com sinusite? Não, eternamente você não vai. Se você tratar, seguir o tratamento certo, não vai ficar eternamente com sinusite. Sinusite crônica já é um caso à parte, um capítulo à parte. Geralmente tem tratamento cirúrgico, além do tratamento clínico. Entendi. E isso é devido ao quê? As alterações anatômicas de cada um? Isso pode interferir? As variações anatômicas de cada um, a imunidade de cada paciente. Um paciente que tem um desvio de septo, uma rinite muito acentuada, não melhora nunca, esse paciente vai para a cirurgia, evita as crises recorrentes de sinusite, porque sinusite é um diagnóstico, tem que fazer o tratamento com antibiótico, é antibiótico-terapia. E o que ninguém quer é tomar antibiótico toda hora. Era nesse aspecto que eu queria chegar. Bom, a legislação agora, ela não permite mais que nós, cidadãos comuns, cheguemos a uma farmácia e peçamos, eu quero amoxil, eu quero amoxicilina, cefalexina, da cabeça. Não podemos mais. As pessoas tomavam como se fosse um xarope, né? Então, eu tossi, espirrei, estou com dor de cabeça, vou lá, compro 3 cartelinhas e aí achava que estava fazendo aquele tratamento. Daí você, na verdade, fica alimentando a bactéria, não tratando direito e aumentando os casos de sinusite resistente a tratamento com medicamentos simples. Então, para ter esse controle maior, que veio essa legislação que a gente precisa de folha dupla e tem que ter receita médica. Entendi. Como é que os pacientes reagiram a essa novidade de não poder mais comprar antibiótico, porque antibiótico era igual bala, né? A gente comprava... Exatamente. Alguns ainda conseguem, mas eu acho que a grande maioria... No início foi difícil, como qualquer lei, atrapalha um pouco a vida, mas no fundo eles gostaram sim. Eu acho que a gente examina, dá uma segurada ao máximo com outros sintomáticos sem ser um antibiótico. Então, quando você inicia antibiótico, você tem que iniciar na hora certa, o remédio certo, por um período certo. Entendi. Para não dar recorrência, para não fazer um tratamento incompleto. Que daí você vai ter uma sinusite que não melhora e aí que ele acha que ele eternamente tem sinusite. É simplesmente um tratamento errado. Entendi. E por que todo otorrino recomenda que todo paciente deva beber muito líquido? Todas as vezes que eu levava meus filhos ao otorrino, mãe, vamos dar bastante líquido para essa criança. Por quê? A hidratação é importante porque o nosso nariz, ele filtra de uma maneira muito rápida. O ar que entra aqui para chegar na garganta, ele já tem que estar aquecido e úmido o suficiente para chegar nos pulmões. Então, para isso, ele pega líquido do organismo. E a gente repõe esse líquido tomando. Então, a gente tem que tomar água para se proteger de cada vez das mudanças climáticas que estão diferentes de 30 anos atrás. E é saudável, produz mais saliva, produz mais muco, o muco fica mais fluido e a bactéria, o vírus entra, ela se adere menos numa mucosa úmida do que numa mucosa ressecada. Entendi. E o ar-condicionado,
ele tem um efeito ruim para o paciente que tem sinusite, tanto crônica quanto aguda, porque a gente tem que pensar que a maioria de nós, às vezes, não faz uma limpeza adequada do filtro do ar-condicionado. E muitos de nós trabalhamos em lugares com ar-condicionado, onde a limpeza dos filtros também não é feita. Isso atrapalha, isso faz com que a gente fica mais propenso a ter mais crises de sinusite ou não? Então, dependendo do tipo de ar-condicionado, da temperatura que é exposta, pode piorar sim. Tem alguns ambientes de trabalho que são expostos, eles têm que ficar a 20 graus, a 19 graus, tomando um pouco líquido. Esse trabalhador vai adoecer mais. Então, tudo é o bom senso. A gente tem que ficar num ambiente, numa situação de conforto, sem estar tossindo, sem estar pigarreando, sem estar espirrando. Mas se não tiver uma limpeza adequada, que é essa limpeza adequada do ar-condicionado, e não só a parte externa, existe aquela que é só aquelas refrigerações fazem, que é remover todos aqueles detritos internos, isso já ajuda em muito. E com essa temperatura de Rio de Janeiro, da nossa região, é impossível ficar sem ar-condicionado. Mas se manter uma temperatura agradável, uma hidratação do paciente, ar-condicionado limpo, não tem problema. Ouviram, rapazes? Então, sinusite, acabamos de descobrir que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é nenhum bicho. Só quem não trata, quem trata com o vizinho, é diferente, né? Entendi. Agora, eu queria, só para fechar esse ponto sinusite, quando é que o cigarro, o maldito cigarro, complica a vida do paciente com sinusite? O cigarro é o grande vilão de qualquer problema respiratório, não só respiratório, como de outras partes, mas é o que a gente mais, que a gente vê no dia a dia, já começa pelo hálito. Você vê o hálito e vê o próprio cigarro no bolso do paciente. Inicialmente, ele vai ter um pigarro crônico, que é uma coisa que perturba muitos pacientes, por causa de que ele tem um ressecamento crônico na faringe, na laringe. Então, não precisa ficar esperando o câncer da laringe. O câncer existe, tá aí, né? Principalmente para quem não faz a prevenção. E se você quer prevenir é não fumar. Então, não fumando e tendo uma boa genética, você vai evitar muitas coisas. Agora, ele vai ter mais rinite. A nicotina se adere aos pelos, às vibriças nasais, que vão mover menos e vão limpar menos o nariz, produzir mais muco, mais secreção. Entendi. Os rapazes da mesa querem perguntar alguma coisa em relação à sinusite, porque a gente está fechando esse bloco de sinusite. Lembrando, então, que cigarro faz mal em independente de ter sinusite ou não, cigarro deveria ser eliminado do mundo, porque as pessoas viveriam mais, com uma qualidade de vida. Nós sentiríamos mais os sabores, né? Eu sei que eu estou rindo, costumo dizer isso. Quem atende SUS para pacientes de ordem pública, ou seja, um volume maior, quase de 15 em 15 dias você pega um câncer de orofaringe ou de laringe. O rapaz quer falar alguma coisa aqui. Eu tive sinusite crônica. E a sinusite crônica... Bom, eu tive sinusite crônica e fui curado pela homeopatia. Por quê? A doutora otorrino havia pedido para eu fazer a punção no seio da face. E eu até fui no dia, né? Aí o médico faltou. Aí eu voltei, né, com a minha doutora otorrino, e ela falou o seguinte, você ficou com medo? Eu falei, não, o médico que não foi. Aí ela falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou te receitar o meu médico, da minha mãe e do meu marido, só que ele é da homeopatia. Então eu cheguei lá no consultório do doutor, cheio de chapa no seio da face, de tudo que é lado, né? Já estava com aquela sinusite crônica, ficava injetando aquele mercúrio no nariz daquela forma. O médico nem olhou a chapa, não olhou nada, ele receitou aqueles glóbulozinhos, um papelzinho na terça, um papelzinho na quarta, um líquidozinho. Você sabe que isso foi há 20 anos atrás, eu nunca mais tive sinusite de maneira nenhuma. Tudo na homeopatia. A homeopatia para sinusite funciona com uma beleza. Que legal. Na verdade, eu acho que hoje já existe uma integração entre homeopatia e alopatia, porque a gente sabe que alguns pacientes que a gente chama de pacientes naturebas, que levam uma vida mais natural, né, que não são fumantes, que têm uma alimentação diferenciada e que levam uma vida mais natural,
a homeopatia, em alguns casos, ela pode ajudar bastante, não é, doutora Carla? Depende do tipo de sinusite crônica que a pessoa tem, se é leve, se é acentuado, depende da sua imunidade. Então, alguns pacientes referem essa melhora com homeopatia e eles podem tratar tanto com a otorrino, homeopatia e alergista. Na verdade, os pacientes circulam por essas 3 especialidades. O alergologista também hoje tem é fundamental para identificar pacientes alérgicos e pacientes imunocomprometidos. E a homeopatia, ela vem dar uma alternativa ao excesso de medicamento. Entendi. E quando funciona, bem. Quando não funciona, volta pra gente. Entendi. Então, eu te dou parabéns e parabéns ao seu homeopata. Depois, se quiser divulgar o nome, seria ótimo, tá? Mas como a doutora Carla disse, em alguns casos... Ok. Em alguns casos, a homeopatia não vai resolver o problema do paciente. Eu queria lembrar só que máquina de lavar que faz barulho é muito antiga. Você está na hora de trocar a sua, porque realmente as máquinas de hoje em dia não faz barulho nenhum. São ótimas, ela pode funcionar de noite para fazer diferença. Bom, esse puxão de orelha já está resolvido porque o marido acabou de comprar uma Brastemp nova. Então, sem problemas. Ainda fiz o comercial da Brastemp, hein? Pois é. Doutora Carla, o que é zumbido? O zumbido, ele é um sintoma. Primeiro, todo paciente, quando chega, ele fala, eu tenho um zumbido perturbador. Então, o zumbido não é uma doença. Ele é um sintoma que pode ser a manifestação de várias doenças. Então, a grande maioria, 90% ainda, ele é de causa indefinida, tá? Mas muitas vezes eu já vi alguns pacientes que a gente você faz uma avaliação hoje. Antigamente o paciente era zumbido, não tem nada que fazer, faz audiometria e coitado, fica aí. Hoje em dia não. Então, a gente tem alguns tratamentos específicos para zumbido. Em novembro, a gente vai ter em São Paulo, um workshop internacional sobre zumbido. A USP tem um setor que que só trata pacientes com zumbido. Tá? São aqueles zumbidos incapacitantes. O zumbido vai desde aquele zumbido que nada atrapalha a sua vida, aquele zumbido que o paciente quer se matar, porque ele não aguenta mais aquele barulho. O que é o zumbido? Na hora que você quer o silêncio, você tem um barulho. Tá? Pode ser um agudo, pode ser um chiado, pode ser em tom de cachoeira. Entendi. Eu perguntei em relação eu perguntei em relação ao zumbido porque se eu não dormir com a televisão ligada, eu não durmo, porque aí eu ponho o sleep, né, claro, porque o zumbido não me permite dormir. Então, às vezes você pode identificar, por exemplo, vou dar só um exemplo de uma paciente que ela chegou com zumbido intenso, paciente nova, mas a gente, quando foi ver, aferindo a pressão dela, ela mantinha sempre níveis de pressão elevados. Ela não tratava a hipertensão arterial dela, que é uma doença endêmica, extremamente prevalente no nosso país. Quem aqui não tem alguém perto que tenha a pressão alta, né? Então, tratando a pressão alta dessa paciente, acabou o zumbido dela. Então, que bom. Então, que bom, ela voltou para falar, vocês cuidaram do meu zumbido, mas não porque eu passei um remédio para o zumbido. Ela foi ao cardiologista, ela fez o tratamento correto e o sintoma, que era o zumbido, um dos sintomas, o zumbido desapareceu. Então, o zumbido é um sintoma, não é uma doença. Então, tem que vasculhar o corpo todo, tem que investigar muita coisa. Nós poderíamos remarcar futuramente um programa para nós falarmos somente sobre zumbido? Sim. Vontade, quando vocês quiserem. Sobre tonturas também, que é um assunto de muito interesse meu. Porque minha querida Elizabeth do Vale comentou na semana passada que ela tem problema de zumbido. Então, eu acho que para a Elizabeth, que é a responsável desse programa e que hoje está lançando o seu livro, hoje à noite, né, no Teatro Municipal, Elizabeth do Vale está lançando o seu livro. E a Elizabeth tem zumbido. E eu acho que ela iria gostar muito de conversar com você sobre vontade, estou à disposição isso. E a gente tem muito o que conversar. Isso aqui foi só um bate-papo inicial. Como você está vendo, ele está mostrando aquele bendito cartaz dizendo que nós temos 3 minutos. E eu disse a você que o tempo passa aqui impressionante. Quando o programa é ruim, o tempo não rola. Mas quando o programa está bom... É gostoso conversar. O tempo passa rapidinho. Então, vamos falar um pouquinho para a gente finalizar. Quais são as suas sugestões? Na verdade, não são sugestões, não. São orientações mesmo, porque como a senhora é profissional da voz,
quais são as sugestões para que a gente cuide da nossa voz, nós que vivemos da voz, os radialistas, aqueles que trabalham em TV, o que a gente pode fazer para manter a nossa voz saudável? Isso. Primeira coisa, não abusar da voz. Segundo ponto, uma vez que você possa ter uma alteração da voz, que é a disfonia, é a rouquidão, qualquer rouquidão que não passe durante 10 dias, ela deve ser avaliada, 10 a 15 dias deve ser avaliada por um otorrino, principalmente os pacientes fumantes, nos tabagistas. Mas não esquecer das pessoas que ficam em casa, que gritam muito, que gritam. As pessoas têm a mania de falar alto, falar gritando e vai ter transtorno vocal também, uma rouquidão que pode atrapalhar, tanto no dia a dia, quanto no dia a dia, o que eu digo, na sua residência, quanto no trabalho, né? Professores, cantores, e vão desde alterações que a gente possa hoje trabalhar com a fonoaudiologia, que é extremamente parceira nessa avaliação e no tratamento, quanto pode evoluir para um problema cirúrgico, tratamento cirúrgico também. Vocês viram, rapazes, que essa coisa maravilhosa que Deus nos deu, que é a capacidade de comunicação, se nós não cuidarmos muito bem desse aparelho... O aparelho fonatório, né? é isso. Aparelho fonatório. Começa na respiração, pois é, pulmão e laringe. Pois é. E nesse aspecto, eu nunca vou me esquecer de professor Fernando Carneiro, seu mestre... Verdade. Inesquecível. Meus primeiros exames de laringe foram com ele. Eu lembro disso. Fernando Carneiro da Cunha. Lembro disso, pois é. E o professor dizia, paciente com rouquidão, essa questão que você mencionou, eu levei um paciente para ele com rouquidão já há mais de 10 dias, e ele falou, Bené, temos que fazer uma laringoscopia e não dá para esperar. Eu falei, mas professor, é só uma rouquidão. Bené, não dá para esperar. E era um tumor enorme de laringe, né? E o paciente já estava com câncer adiantado, foi operado, inclusive, pela doutora Luzia Abraão Reauade, sua colega, no Hospital Geral de Bom Sucesso, e, graças a Deus, o paciente está vivo e bem. Graças a Deus. Então, todos os cuidados com a voz. Bom, ele mostrou a plaquinha agora dos 2 minutos, doutora Carla. Então, eu queria aproveitar... primeiro, agradecer a sua presença. Agradeço eu. Dizer que o tema otorrinolaringologia é um tema bastante amplo, mas nós que vivemos da voz precisamos do otorrino, também precisamos do fonoaudiólogo, que é aquilo que você falou, que hoje a medicina ela é multidisciplinar. Multidisciplinar, tanto na sua avaliação diagnóstica quanto no tratamento. Né? Proteger a audição, que uma vez que você perca a audição não vai voltar mais ao normal, né? E evitar os riscos. Se a gente não pode mudar nosso DNA para um provável câncer, então evitar o excesso de álcool também, não vamos esquecer o álcool, tá, gente? Etilismo e tabagismo andam juntos. Ouviram isso, rapazes? Etilismo e tabagismo andam juntos, não tem jeito, né? Todo mundo que toma a bendita cervejinha, logo em seguida sente... Vem o cigarrinho... não tem jeito, Parece um lazer que pode trazer consequências graves. Isso. Tá? Então, agora eu queria que a senhora deixasse o seu contato. Onde é que as pessoas que precisarem de doutora Carla, se você tem um consultório, por favor, sinta-se à vontade. Eu trabalho no Autocopa Center, que é uma clínica em Copacabana. Lá o telefone é 2543 0810. E eu estou à disposição com vocês na clínica ou com a Bené para trocar alguma dúvida. 2543-0810. Doutora Carla Monteiro Andrei Uolo. E você encontra a doutora Carla também no Facebook. Então, se quiser fazer uma pergunta, ela é realmente essa simpatia, essa pessoa que está aqui é a mesma pessoa que eu conheço fora há aqui. 20 anos. Não, mas nós vamos pular essa parte, porque essa parte eu já disse a você que se é só o tempo não quer dizer absolutamente nada. É isso aí. E eu queria agradecer, então, a sua presença, tá? Foi realmente um grande prazer. Lembrando que a doutora Carla tem o compromisso de voltar aqui para conversar conosco sobre os zumbidos. Então, se vocês têm dúvidas sobre zumbido, eu prometo para vocês um programa diferente com a presença da nossa querida Elizabeth do Vale. E agradeço muitíssimo a presença de vocês, dos nossos queridos telespectadores, prometendo voltar. Eu soube que na quarta-feira que vem nós não teremos programa. Porque vocês têm alguma atividade dentro, né? Sim, na próxima terça-feira nós não teremos programa. Sim.
agenda acadêmica na próxima semana. Mas então, sem ser terça que vem, a próxima, que eu não tenho a data na mente, estaremos aqui novamente com o nosso Caderno Saúde, com um assunto tão interessante e tão relevante quanto esse. Doutora Carla, você quer dar boa tarde aos nossos telespectadores? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite da Benedita. Eu acho muito interessante a gente discutir medicina para leigos. Eu acho que a gente sempre acrescenta. Nós vamos ter um programa na terça-feira, mas só que vai ser exibido de lá da agenda acadêmica. Vai ter na próxima. Ok. Então, meus queridos telespectadores, a Bené está super mal informada. Na próxima terça-feira, eu prometo estar com vocês em algum lugar onde a UniTV me designar. Ok? Ok. Então, na próxima terça-feira, nós temos um encontro. Doutora Carla, obrigada mais uma vez. Obrigada, Benedita. Obrigada a todos aqui presentes. Eu estou à disposição. Tá ok. Beijo grande, gente. Beth, estaremos à noite no lançamento do seu livro. Até lá.